O Jonas Bergamin, você é de uma família italiana, né? É, uma mistura, né? Mas os antecedentes são italianos. O Vó e avô, italiano. parte de pai. Por parte de mãe, é uma mistura de português com índio. A sua mãe como é que a chamava? Presciliana. Presciliana? Presciliana Rodrigues Bergamini. O Rodrigues dela, da onde que a sua mãe é portuguesa? Ela nasceu aonde? Ela nasceu no Brasil. Mas no Brasil, mas que região aqui? No Poranga. No Poranga? No Poranga. Você conheceu irmãos dela, da sua mãe? Conheci, já não tem mais nenhum. Eu sei, mas o nome deles? O nome deles, tinha o tio Oswaldo, tio Olavo, tia Maria, tio... acho que é só. Só. E o seu pai, Olívio? Olívio. Olívio Bergamini. Bergamini. O seu Olívio e irmãos do seu pai? Irmãos do meu pai, tinha a tia Maria, por parte de pai só. Tinha um tio, cujo nome não me lembro agora. Tinha o tio Antônio, tio Joaninho. Tinha o tio Joaninho e o tio Antônio, que eram por parte de... E tinha a tia Maria, tinha a Antonieta e meu pai. E seu pai? O seu pai foi do trabalho da igreja metodista, sempre participou ali, não é? Sempre participou. Como que ele conheceu o evangelho? É uma história longa, mas muito bonita. Que coisa boa. O meu pai e a minha mãe, eles eram super católicos. Minha mãe, ela era cantora da igreja católica, Verônica, ela era Verônica da igreja católica. Sim. E tinha as outras duas irmãs que cantavam também. O meu avô era organista da igreja católica. E meu pai bebia muito e fumava. E um dia ele teve um sonho com uma música totalmente diferente daquilo que ele conhecia. Entendeu? Ele conhecia valsa, ele conhecia bolero, ele conhecia tango, mas essa música ele nunca ficou conhecendo, nunca escutou na vida dele, que dizia assim: eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. E ele ficou com aquela música gravada na mente. E passaram-se alguns dias, eles moravam numa fazenda e eles trabalhavam muito e iam fazer compra no domingo em Batatais. E ele passando por uma rua onde existia uma igreja metodista, e ele escutou essa música, eu venho como estou. E ele puxou a mão da minha mãe e entrou nessa igreja e disse para minha mãe: aqui é meu lugar. De hoje em diante, você não vai ver eu bebendo e nem fumando mais, porque aqui nessa igreja é o meu lugar. Que coisa bonita, Jonas. Isso em Batatais? Em Batatais. A igreja metodista. Igreja metodista. Isso foi em que ano, mais ou menos? Deve ter sido mais ou menos em 1940, 1939, por aí. Eu não tenho, porque eu ainda não era nascido. Sim. A minha mãe que conta essa história. Sim. Que contava, que também já faleceu. Mas eu acredito que seja, porque eu nasci em 1943. Nasci também no Poranga. No Poranga? No Poranga. Vocês são quantos irmãos, João? Éramos em 5. O nome deles é você, o João? Antônio Bergamini, que já faleceu. Tem o Derli Bergamini. Ele inclusive assina Derli Rodrigues Bergamini. O meu irmão assinava só Antônio Bergamini. Sim. Tem uma irmã que faleceu faz uns 3 meses. Ela chamava Rita Rodrigues Bergamini. Depois vem a Marta? A Marta depois de mim, ela é a caçula. Sim, a caçula. É Marta Bergamini.
Certo. E eu me chamo Jonas Bergamini. Agora, como que vocês chegaram aqui, o seu pai, em Franca? Porque é uma história... Ele veio, ele morava na roça e ele queria ter crescer um pouco na vida, assim, sair da roça. Porque na roça, antigamente, para você ter ideia, ele tocava 20 mil pés de café na enxada sozinho. É um desafio muito grande, Muito e depois para a família, né, para os filhos que estavam chegando, eles não desejavam esse mesmo estilo de vida, eles né? queriam alguma coisa é melhor. diferente. Aí então eles vieram para... Vieram para Franca, foram morar lá perto do Sede, eu não me lembro o nome da rua. Certo. Mas ele ficou conhecendo o seu Pascoal Veríssimo, que ele era um obreiro da Igreja Metodista, né? E como ele já tinha se convertido lá em Batatais, então ele veio para cá e já ficou conhecendo o seu Pascoal. E eles moraram numa casa germinada, que a gente fala de parede meia. Parede meia. Isso. Então, ali eu vim para cá quando eu tinha 4 anos. Então, ele deve ter vindo para cá em 1947, né? E começou a trabalhar na empresa de ônibus São José como lavador de ônibus. Depois ele aprendeu a cortar cabelo, ele foi ser barbeiro. Foi barbeiro até morrer. Sou Olívio Bergamini. Eu conheci o Sou Olívio e eu visitei quando estava na Santa Casa ainda, nos momentos. Ele era uma alma boa, generosa, é um homem... A minha avó nasceu na Sicília. E o meu avô na Calábria. Então você vê a diferença que existe, porque o calabrês é terrível. Sangue quente, né? Sangue quente, xingava pra chuchu, entendeu? Já a minha avó era pacífica, ela conversava baixinho, falava: José, não faz isso, Deus não gosta, José. É interessante que tem outra história, que o meu pai e a minha mãe não ficou meio sem jeito de falar que tinha virado crente. Certo. E aí um dia, chegando na igreja de Batatais, encontrou meu avô e minha avó que tinham virado crentes também. Que coisa interessante, né? A gente registrar isso então, e ver. É como eu falei, eu não tenho a genealogia do meu pai, da minha mãe, entendeu? Porque nunca deixaram, nunca se preocuparam com isso. Certo. Né? E até um dia eu pretendo, o dia que eu for na Itália, eu pretendo buscar a família Bergamini para saber de onde surgiu, como é. Aqui em Franca, só vocês, como é que é? Bergamini? Parente não tem parente. Não tem parente? Não, existe outro ramo de Bergamini, mas não... Que vieram junto com os seus pais, não? Não. Esses outros? Não sabe. Mas... um dia eu quero saber. Agora, Jonas, eu só voltando um pouquinho, esse talento de música, então você veio da sua mãe? Mamãe do meu pai. Dos dois? Dos dois. Os dois? Meu pai tocava tuba na banda de Nuporanga. Tinha uma banda lá no Coreto e ele tocava tuba. O que é isso? Tuba é o baixo, aquele baixo que vai pom, pom, né? Então a gente chama tuba, né? Sim. Mas... E você toca violão e... Eu arranho violão, né? Não toco, mas eu toco gaita. Gaita. E você gosta de música, isso aí está na sua alma, né? Gosto de você música. gosta de cantar porque você sempre foi como se diz hoje, o levita, né? É o levita, né? Que coisa boa, Jonas, conhecer um pouco dessa história sua. Tem a Jane, que é formada em música, vai até aposentar agora, o ano que vem, né? Ela dá aula de música. A Joyce está formando em música também, só que não quer exercer o cargo. Certo. Né? Mas ela é levita também, ela toca violão, toca baixo, toca teclado. Né? Na igreja. Você tem só as duas e o filho que... Tem as duas, tem as três. As três, né? A Janice. A Janice. Janice já não puxou muito para o nosso lado de música. De música. Ela sempre gostou de dança. Então, na igreja que eles frequentavam em Piracicaba, ela dançava lá. Né? E ela mora hoje em Piracicaba? Não, ela mora aqui. Mora aqui também. E o seu menino como que chamava? Jean. Ele passou por um momento da visão, né?
e depois veio a falecer e deixou uma história. Vocês cresceram muito nesse período, não foi, Jonas? De experiência com Deus e na confiança, né? Sabe o que acontece? Às vezes tem pessoas que perguntam para Deus, por que aconteceu? Certo. Por quê? Mas eles se esquecem de uma coisa, que daquele versículo de Paulo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você, eu tenho uma mensagem nesse sentido que eu falo, essa compreensão da vontade de Deus é muito bom, aceita. Agora, mais do que isso, eu ainda vou falar para você, em tudo dai graças a Deus. Porque depois você pode aceitar a vontade de Deus e ficar com o coração fechado. E quando você agradece a Deus, você está dizendo assim, Senhor, o Senhor é o Senhor da nossa vida, né? Exatamente. E a sua vida, Jonas, com a história da sua mãe e do seu pai, é uma história de confiança em Deus, confiança né? Em Deus. Que coisa boa. Aqui você fez uma história em Franca, né? Ah, sim. Você está com quantos anos hoje? Você falou de 43? 73. 73. Você teve uma experiência muito boa na ótica, né? Que ficou... Quantos anos você trabalhou na ótica? 40 anos de ótica. 40 anos de ótica. Você ajudou esse pessoal a enxergar? Ajudei a enxergar. Eita, coisa boa. Mas depois eu parei e eu fui... Hoje eu vivo mais na roça, né? É a roça, você tem buscando a sua origem, né? Exato. Lá. Mas a gente trabalha com produtos orgânicos. Isso então a gente tem tudo certificado lá. O sítio inteiro é certificado. Verduras, legumes. O que não tem a gente pede em São Paulo, que a menina tem a loja aqui, né? Certo. Então, diante disso, a gente trabalha só com orgânico. Só com orgânico? Só com orgânico. E como que você conheceu a sua companheira? A Vera? A Vera é uma história interessante. A gente tinha muita ligação, a gente era muito ligado com a igreja presbiteriana. Naquele tempo, a mocidade vinha para cá, a gente fazia teatro, a gente ia para lá fazer teatro. A metodista e a presbiteriana, que eram as duas, né? Duas irmãs. As duas irmãs. Tinha as igrejas quadrangular, depois veio a Assembleia de Deus. Depois que vieram essas igrejas. Mas aí a história da Vera é o seguinte, ela estudou num colégio Maria José aqui. Sim. E as freiras ensinavam, fazia os desenhos dos capetinhos lá, assim, dizendo que ia para o inferno, ensinava a rezar, ensinava que para Deus atender precisava passar para São José passar para Maria passar para João, João. E ela já não cria nisso. Ela já era uma separada. Entendeu? Então, ela um dia teve uma conferência na igreja metodista de um pastor cujo nome Alan, não sei se é vivo ainda. Sim. Ela foi nessa conferência. E quando o pastor chamou aqueles que queriam aceitar Jesus, ela foi a primeira a levantar e aceitar Jesus. Aliás, a gente fala errado, né? É Jesus quem nos aceita, não é nós que aceitamos Jesus. Certo, né? É isso mesmo. Mas aí ela começou a frequentar a igreja metodista. E eu já frequentava a igreja presbiteriana, mais a presbiteriana, né? Sim. Embora sendo metodista, eu ficava mais lá do que aqui. Né? Tinha uma comunhão muito grande de jovens, grande, né? Olha, hoje não existe mais, que pena. Foi um tempo de uma juventude muito boa. Então, o que aconteceu? Aí todo mundo falou assim, tem uma menina nova lá na igreja metodista. Né? Aí desceu aquele punhado de jovem. Né? E então eu fiz muita amizade com a Vera e ela me apresentou uma prima dela. Falou, a Lourdinha tal, você podia namorar com ela tal. Né? Mas aí eu namorei com a Lourdinha uns 2 meses. Né? Aí passou esses 2 meses, a Vera teve um problema de visão. Teve um problema nas vistas e ela me procurava. E você já trabalhava na ótica? Trabalhava na ótica. Sim. Como que chamava a ótica? Só no corta? Milani, né? Aí
Aí ela olhou nos meus olhos, e eu olhei para os olhos dela, e surgiu o primeiro amor. Que coisa bonita. Ah, atingiu não os olhos, o coração. Coração. Que coisa boa. E a João, família toda católica não deixava a gente nem se encontrar. Entendeu? mas ela já estava na igreja. Já estava na igreja. Ela era como se fosse sozinha lá. Sozinha. Lá na Mas igreja. a mãe proibiu dela ir na igreja. Então ela ia escondido. É bom a gente registrar que a igreja metodista é a mais antiga aqui, está com 100 e... Ela deve estar com 115 anos. 115 anos, né? Que a presbiteriana foi filha da metodista. Filha da metodista, que aí tinha o seu Linto, o seu Benedito Simões, saíram daqui e foram formar lá o grupo, que é o reverendo Trentino Ziller, que foi um dos primeiros pastores metodistas, né? Exatamente. Ô, Joana, você acompanhou todo esse desenvolvimento do evangelho aqui com os pastores. Um pastor que fez muita história aqui foi o reverendo Bill, né? Reverendo Bill. Que ele era um Mas artista. teve um outro cujo nome não me lembro agora. Que de Uberlândia, ele foi... Ele, inclusive, ele chegou a ser deputado. Eu conheci. Também não me lembro o nome dele, não consigo. Quando ele esteve aqui em Franca, eu estive lá e nós conversamos bastante, ele contando da experiência de Franca, né? Franca foi um celeiro, nós estávamos conversando com a Ruth Moricoche, né? Uhum. E aquilo ali foi tinham pastores com alma de missionários, né? Sim. Chamando as pessoas, sim. levando... Não faziam trabalho pelo dinheiro, como se faz hoje. Faziam o amor. O reverendo Júlio Andrade fez um trabalho aqui. Júlio Andrade. Né? E ele começou, ele teve um vínculo muito grande com a igreja metodista, porque eles não tinham templo, né? Exato. E eles aproveitavam o templo da metodista para participar de trabalhos grandes, né? Exato. Ô, Jonas, que coisa boa eu registrar essa história. Nós caminhamos bastante dentro de um tempo curto, certo? E você tem muitas experiências que eu ainda quero registrar mais, mas hoje para mim foi um dia muito especial, porque já tinha alguns meses que eu estava querendo encontrá-lo para registrar esse momento, e foi tão bom. Eu agradeço a Deus por um fator que eu costumo dizer para as pessoas: a criação vem do berço, a educação, aliás, vem do berço, né? Então nós criamos nossos filhos dentro do Evangelho. Que coisa boa. Entendeu? De que forma? Então você vai dizer, levando-os à escola dominical, levando eles no culto, entendeu? E no caminhar de casa, de dentro de casa, o exemplo, onde nós nunca contamos uma piada suja, onde nós nunca falamos um nome feio, nunca xingamos, entendeu? Isso foi o norteador, né? Exato. De você ter toda a sua família no caminho, no altar do Senhor, né? Isso hoje, tão bom. Hoje a gente tem os nossos netos que todos são levitas, porque vieram seguindo, né? Esse coisa, os passos bonitos. O tradicionalismo evangélico. Porque a gente fala com o tradicionalismo, é uma expressão que a pessoa parece que está enquadrado, assim, enquadrado, mas não é. É uma história rica. É uma história rica de gente que tinha um compromisso com Deus. Olha, e outra coisa, eu via no meu pai, ele saía a pé, com chapeuzinho na cabeça. Sou Olívio Pergamini. Isso, ele chegava na igreja, o culto era 7h30, ele chegava 7h15, porque ele dizia, eu tenho obrigação de chegar até antes do horário. Certo. Entendeu? Botava o joelho no chão, orava, agradecia a Deus.